Fala pessoal, eu sou o Marcos Travassos, eu sou cofundador e CEO da Money Money e estou aqui de novo com vocês com o The Founders, que é o podcast da Money Money, que vocês já conhecem bem, é o podcast que a gente fala com empreendedores, com caras inspiradores, pessoas, caras e meninas e mulheres, quer dizer, que fazem a diferença, que geram emprego, que fazem esse país crescer, porque a gente sempre fala aqui, né pessoal, a economia do Brasil, ela cresce pelas mãos do empreendedorismo. A gente vai falar aqui com o Flávio, que é um cara incrível, tem uma história de vida e profissional bastante inspiradora e é cliente da Money Money, melhor ainda. Mas antes disso, vamos agradecer, obviamente, os nossos patrocinadores, a Yellow Hops, que é uma cerveja incrível. Aliás, ó, tô bebendo a minha Yellow Hops aqui para curtir o nosso podcast em ótima companhia. A Yellow Hops não é uma cerveja artesanal, pessoal. A Yellow Hops é uma pilsen muito bem feita, puro malte, um capricho incrível, deliciosa, que você já encontra aí nos grandes supermercados, lojas de conveniência. Então, a latinha amarela e Yellow Hops. Não esqueçam, um beijo aí para a turma da Yellow Hops e obrigado aí por patrocinar o The Founders. E o nosso outro patrocinador, que também já está com a gente desde o início, que é a Rivers. A Rivers é uma confecção de moda masculina. São nossos amigos lá de BH que fazem um trabalho incrível, peças maravilhosas. A minha camiseta aqui é Rivers, eu uso Rivers quase todo dia. É muito legal mesmo. E o nosso convidado aqui vai ganhar um presente, né, Arthur? Com certeza. Aliás, o meu co-host aqui é meu colega Arthur, que trabalha na área comercial da Money Money, faz um trabalho incrível. E foi ele que descobriu o nosso entrevistado de hoje aqui. Vai ser um papo muito legal. Então, por favor, Arthur, pode presentear o Flavião. Presente da Rivers. Obrigado, Marcos. Valeu. Pacote bem bonito, inclusive. Bom, Flavião, obrigado por ter vindo, cara. Tua história é muito legal. Vai ser muito bacana a gente compartilhar com os nossos seguidores aí, os nossos assinantes do canal. Cara, que legal. Eu só queria começar já tocando num ponto que me chamou muita atenção quando eu te conheci. Que história é essa de ir pro Japão com 2 miojos na mochila e uma colher? Como é que foi? Seja bem-vindo, cara. Bom, boa tarde. Obrigado primeiramente, Marcos. Obrigado, Arthur, pela oportunidade. Na verdade, assim, em 2003, eu resolvi ir para o Japão, tentar ter melhores condições de vida na época, né? E eu fui e me falaram que não precisava levar nada, porque lá a gente ia conseguir tudo na primeira semana, enfim, tudo mais. E eu fui com a cara e com a coragem e sem dinheiro. Você tinha quantos anos nessa época? 23 anos. 23 anos. 23 anos. Eu tinha trancado, na verdade, a faculdade, né? Porque tava condições difíceis aqui também. E resolvi ir pro Japão. Aí eu fui. Fui por uma empreiteira, eles pagaram a passagem, eu tive que pagar lá trabalhando quando eu cheguei lá. Mas eu fui com 2 miojinhos, uma panelinha e um kit de colheres, de talheres. Olha isso, cara. Mas você tinha família lá? Um tio que trabalhava lá, morava lá, mas e trabalhava lá. Que me ajudou, só que foi depois de um mês quase, né? Que eu já estava lá. Quer dizer, acho que muitos brasileiros fazem isso, né? São os decassegues, é isso? Decassegues, exatamente. Tá. Muito. E eu acho que não deixa de ser empreendedorismo, né? Você, sair do teu país e ir lá pro outro lado do mundo, mas assim, você foi lá trabalhar em empresas. Então, quer dizer, por mais que você tenha tomado uma atitude super empreendedora, eu vou chamar assim, arrojada, de buscar uma vida melhor num outro país, você não nem passava pela tua cabeça abrir uma empresa naquela época, ou passava? Na verdade, eu sempre tive um sonho em abrir uma empresa. É mesmo? Eu sempre sonhei. Teve uma época que o meu pai, ele teve uma rescisão contratual na empresa que ele trabalhava aqui em São Paulo, CLT na época, né? Ele sempre foi vendedor a vida inteira. E nessa rescisão eu falei, pai, vamos montar uma loja de presentes, uma loja de utilidades aqui em Lins, né, que é onde nós morávamos antes. E ele acabou ficando com receio, com medo na época e acabou não dando certo. Acabou investindo dinheiro em outras coisas, né? Flávio, como a gente fala com o Brasil inteiro, Lins é uma cidade aqui do interior de São Paulo, uma cidade importante. Isso. Uma cidade com um número elevado de habitantes, imagina. Você sabe quantos habitantes tem Lins? Na faixa de 190 mil habitantes grande. hoje. Lins é hoje grande. Uma cidade que depende muito
dos frigoríficos em Tá. torno, né? Mas que vem crescendo. Nós temos uma filial lá, É inclusive. mesmo? Uma bela cidade. Então, quer dizer, você já tinha essa vontade de ser empreendedor sempre. Sempre tive a E vontade. falou, vou pro Japão. Exatamente. E aí, você ficou quanto tempo lá no Japão? Fiquei 5 anos. 5 anos no Japão, 5 cara. anos. Mas você foi pro Japão, você já falava japonês, desenrolava alguma Não coisa? sabia ou falar zero? língua, não comia nada. O máximo que eu comia em casa era um bife que minha mãe fazia, uma carne com molho shoyu. Máximo. Mentira, sério? Aprendi tudo lá. Eu já tive no Japão, quem acha que vai comer sushizinho lá o dia inteiro não é assim, Você não. tá enganado, né? Tá enganado. A comida é muito exótica. Muito, muito. E tem muitas variedades. É. E aí, e esse período do Japão, você trabalhou numa empreiteira? Trabalhei para uma empreiteira, eu trabalhei em várias empresas, segmento de fundição, montagem, trabalhei com solda, com vários tipos de segmentos lá. Ah, mas Aprendi muita um pouquinho coisa... Desculpe Manual. te cortar. Muita coisa manual. Você foi lá... Muito manual. Tá. Manual. O que agregou, cara, pro Flávio como ser humano, né? Como pessoa e como profissional? Esses 5 anos... Você ficava em Tóquio, não? Eu morei próximo a Tóquio, eu morei em Chiba, né, uma cidade chamada Narashino-shi, que fica na província vizinha à província de Tóquio, e morei em Shizuoka, onde tem muitos brasileiros lá na região também. Tá. O que agregou? O Japão ele é um país assim que eu falo que ele é diferente, né? Para quem já foi, para quem já visitou, para quem morou lá, sabe o que eu estou dizendo? Ele é diferente de qualquer outro lugar do mundo. Parece até um outro país, um outro mundo. Outro planeta, né, É outro cara? planeta, é muito diferente. É. Então, eu acho que, de tudo, né, a cultura, tendo contato direto com a cultura, entendendo como é que funciona o dia a dia dos japoneses, né, do pessoal que é de lá mesmo, foi isso que me chamou muita atenção o pessoal lá é muito cuidadoso com tudo, né, de tudo que eles fazem, desde a hora que eles acordam, a hora que eles vão dormir, eles estão sempre prestando atenção e fazendo aquilo com qualidade, querendo entregar o melhor possível, né. Pô, que incrível isso, né? Então, quer dizer, fazer sempre o melhor, né? Exato. Que é uma coisa que Exato. a gente fala muito aqui, né? Quer dizer, você acordou, tomou teu banho, vai trabalhar, faz o melhor, cara. É isso mesmo. Pra que fazer mais ou menos? Faz o melhor que você puder. Você vai ganhar com isso. Agora, eu vou perguntar de um outro jeito, acho mais legal até. Você foi pro Japão com um miojo na mochila e uma panelinha. O que voltou na tua mochila? Claro, tô falando do sentido figurado, né? Voltou, claro, um cara mais maduro. Você foi com 23, voltou com 28, né? Exatamente. Mas voltou o quê? Que Flávio que voltou do Japão? Olha, o que eu posso dizer é que para mim foi uma faculdade, né? O que eu não consegui terminar aqui, eu acabei fazendo lá. Esses 5 anos que eu estive lá, eu aprendi muita coisa. Então, eu consegui aumentar muito o meu conhecimento a âmbito geral, um pouquinho de cada coisa. E voltei com muito conhecimento, né? Com relação à organização, muita coisa relacionada mesmo a... Fazer bem feito, né? Exatamente, né? Entregar uma boa qualidade, enfim, dos serviços e tudo mais. E ganhou dinheiro ou não? Infelizmente não, porque eu tive um problema de saúde com a minha mãe lá. Tá. E minha mãe descobriu um problema de saúde e ela acabou voltando. Então ela voltou antes da gente, né? Então quando a gente voltou, a gente veio já pra cuidar, passar um tempo com ela. E ela acabou falecendo logo após. Essa parte foi a parte mais triste, assim. Né? E o japonês aprendeu um pouco? Aprendi. Na verdade, o tempo que eu fiquei lá, durante 2 anos, aos finais de semana, eu ia para o Wizard, que tem uma unidade em Hamamatsu. Aí eu estudava, trabalhava durante a semana e no final de semana eu estudava. Wizard é a escola de línguas? Escola de línguas. A mesma que tem aqui no Brasil, tem lá, só que ensina inglês e japonês. Eu aprendi o idioma de lá. Pô, que legal. Aí eu consegui um emprego melhor, porque eu tinha estudado, né? Então eu consegui um emprego de líder lá, líder de linha mesmo. Líder de linha você de falava produção. o japonês. Exatamente. Que bacana. E assim, quando você chegou lá, qual que foi a primeira coisa assim que você falou, puta, isso aqui é muito diferente do que eu tô acostumado? Praticamente tudo. Tipo, chegou... Tudo era diferente, né? Mas... uma coisa assim que te falou, isso aqui não... Eu acho que foi a moradia.
né? A moradia ela é Sério? muito diferente, né? Porque lá é tudo menor, Aham. né? Os quartos são menores, as casas são menores, é tudo mais compacto. Aham. Então isso logo de cara me chamou bem a atenção. Lá é... Bom, eu fiquei pouco tempo, mas parece outro planeta mesmo, Aham. cara. É um lugar Tenho muito vontade de diferente. provar. É É diferente. muito legal. Mas aí vamos lá, aí voltou esse cara mais maduro, com bastante mais experiência. Essa experiência cultural japonesa, porque você falou, eu acho incrível, né? Porque os caras são mestres em, em formas de executar trabalhos, tem até É. os métodos japoneses, Sim. né? Que são utilizados no mundo inteiro, né? Então você Exatamente. voltou com isso dentro de você, dentro do coração. Então, quer dizer, tudo que você fosse fazer a partir dali, provavelmente você faria melhor do que você faria quando você era mais jovem. E aí chegou o cara empreendedor, né? Como é que foi agora? O que você fez quando você chegou no Brasil e como é que você montou a tua empresa? Eu sei que você usou também essa tua experiência no Japão para arrumar bons empregos aqui no Brasil em companhias japonesas. Foi isso que aconteceu? Exatamente, foi isso. Logo quando eu voltei, eu comecei a enviar currículos, né? E uma das empresas da qual eu fiz entrevista foi uma multinacional japonesa. Uhum. E eu acabei conseguindo, depois de 2 entrevistas, acabei conseguindo uma vaga para trabalhar como vendas, né? Assistente de vendas externo na época. Uhum. Aí eu fui trabalhar aqui dentro de São Paulo capital mesmo, atuando... Já era uma companhia de alimentos. Já era uma companhia de alimentos. Já fui trabalhar direto com venda de alimentos para essa companhia, para essa indústria. E alimentos orientais. E aí foi crescendo dentro da empresa, consegui atingir todas as metas comerciais, as metas de vendas, né? E fui almejando novas oportunidades dentro da própria empresa. Uhum. Consegui, depois com o passar de um tempo, como chegar a supervisor de vendas, né? Atendendo distribuidores fora do estado de São Paulo também, outros estados da região sudeste e sul também. E numa desses atendimentos eu conheci uma empresa pela qual hoje eu represento ela, né? Uhum. Acabei Um acordo comercial ali. Isso, achando uma oportunidade de negócio, Sim. né? Junto a essa empresa. E encontrando um caminho, um mercado que eu vi que ainda dava pra gente crescer, que ainda não estava tão Saturado ainda, né? exatamente. Aí eu achei encontrei digamos assim, essa sombra, né? Uhum. E consegui, junto com esse meu sócio, né, na época, Sim. construir uma filial aqui em São Paulo, né, em Atibaia, interior de São Paulo, para atender ao sul de Minas, sul do Rio, interior de São Paulo. Uhum. E é ali que começou A Yushen. a Yushen São Paulo. Então a Yushen é uma distribuidora de alimentos orientais. Então, Exato. quando eu vou num restaurante japonês, tudo que eu estou consumindo ali, exceto o peixe, pode ser teu ali, Com certeza. distribuído por você. Com certeza. Que legal. Quer dizer, olha que história incrível, né, pessoal? O cara vai pro Japão, né, com a cara e com a coragem, para se empregar no Japão, para achar uma oportunidade melhor. Traz do Japão um monte de coisa, menos dinheiro, Menos dinheiro. mas trouxe coisas valiosíssimas. Trouxe o idioma, trouxe a experiência e trouxe essa chama acesa de empreender inteligentemente. Você usou essa tua experiência para se empregar em companhias japonesas, que são companhias normalmente muito interessantes. Isso. E aí você enxergou uma possibilidade e vira empreendedor para distribuir os produtos dessas companhias. Exato. Cara, que jornada, meu, que jornada. E como é que é o dia a dia hoje? Agora, quanto tempo já existe a tua empresa? A Yushin São Paulo ela existe há 8 anos. 8 anos. 8 anos que a gente vem atuando. E estamos em expansão, crescendo dentro do nosso próprio mercado, né? E almejando novos negócios com novos segmentos e também almejando a abertura de novas filiais para 2023. Tá, e o teu mercado são restaurantes de culinária japonesa, supermercados, é isso que você... Exatamente, food service em geral. Então nós atendemos desde
deliveries a grandes redes de supermercados e restaurantes, que hoje é o nosso maior foco. Sim. Já entrando nessa questão do... Você falou que você tem expansão e tal, tá crescendo. Você acha que hoje o brasileiro tá comendo mais comida, vamos dizer assim, oriental do que alguns anos atrás? Está, principalmente os jovens. Os jovens, Sério? a gente tem os jovens de hoje em dia, né? Normalmente essa geração agora é a geração que passa muito rápido, é Z, Y. Ah, Pô, eu nem sei, Eu cara. também não Eu sei. me perdi no É. milênio, ali, eu parei por aí. A gente vê assim desde pequeno mesmo, né? Uhum. A criança. Mas como é que ali, você não sabe? Você é dessa geração, bicho. mas nunca me falaram. Então o pessoal desde pequeno mesmo, Uhum. lá 3, 4 aninhos, a gente já vê, já vai ao restaurante, já tá ali comendo temaki, peixe cru, enfim. E é uma culinária saudável, né? Sim, É uma culinária bastante. saudável. Então as pessoas hoje, elas se preocupam mais com a saúde do que elas se preocupavam antigamente. Uhum. Então hoje elas vão mais aos médicos, né? Sim. Elas fazem mais exames, elas procuram entender como é que está o corpo dela e se preocupam mais. E aí a alimentação, ela vem junto com essa preocupação toda, né? E aí Sim. que entra a culinária que eu falo que não é japonesa, mas asiática, oriental em geral, né? Que hoje nós atendemos não só os restaurantes orientais, mas como casas de produtos naturais, churrascarias, até padarias. Algumas a gente vende ali os insumos para eles produzirem ali. Eles vendem temaki na padaria. Uhum. Isso que eu ia falar também, o brasileiro se reinventa bastante, Exato, né? Ele pega uma culinária que é específica e reinventa, né? Ele faz diversos pratos com a mesma coisa. O Exatamente. sushi brasileiro, né? Sim, exatamente. Que é um sucesso. Ah, mas você tá falando dos meus filhos com 10 anos, acho. Já adoravam e hoje você quer dar um presente para eles é levar num restaurante japonês. Eles adoram. Engraçado, eles adoram hambúrguer e sushi. Sério? É bem... Mas para eles é incrível. E é muito bom, eu gosto desde sempre. Sim, eu adoro. E quantos itens vocês vendem hoje? Hoje nós temos no nosso portfólio mais de 600 itens. Mais de 600 Mais de itens. 600 itens. Quais são os mais vendidos aí, pra gente exemplificar? Farinha panko. Farinha panko hoje é um sucesso porque ela não está só no restaurante oriental, né? Sim. A hamburgueria empana o queijo com a verdade. farinha panko. Daqueles dadinhos de tapiocas também que o pessoal faz, a gente encontra nos restaurantes, nos bares. Também eles são empanados com a farinha panko. Coxinhas gourmet, então, nos bares que a gente encontra também, utiliza-se a farinha panko. Então, o que mais... Essa farinha é do quê? É uma farinha... É trigo também, não? É trigo normal, é feito um pão, né? Um pão e depois, tipo, como se fosse um pão de forma mesmo, ele passa por uma máquina onde ele é triturado, né? Ele é meio flocado. Então, é que cria essa farinha. Sim. Né? A minha avó faz uma farinha punk improvisada. É Ela pega mesmo? o pão do dia seguinte, dá uma moída e fica Virar farinha com panko. uma farinha panko, entre aspas, né? E que mais que são itens aí importantes lá? Shoyu. Shoyu, né? Shoyu é um produto que a gente vê também que não fica focado só no oriental, né? O shoyu hoje ele está em todos os buffets praticamente que a gente vai. Verdade. A gente vê lá uma garrafinha Sim. de molhinho shoyu que seja de 150 ml, 1 litro, 500 ml. Então são os dois produtos que mais a gente vê que tem uma demanda maior, que sai mais e que o pessoal tem em todo lugar, né? Sim. Tem em todo lugar. E vocês representam uma única marca ou você tem vários... Não, hoje nós trabalhamos com vários fornecedores, fabricantes e importamos algumas coisas, alguns itens também. Não diretamente, mas através de algumas trades. E do lado dos seus clientes, quantos clientes ativos vocês têm, ou no portfólio de vocês, são quantos clientes? Hoje nós atendemos uma média de 1.200 a 1.300 clientes mês. Uau, E nós temos uma base de 2.500 a 3.000 clientes. pô, bastante coisa. Tem tudo isso de restaurante japonês, supermercado pequeno, que eu imagino que você venda para os menores, né? Sim. Não sei se você consegue vender para as grandes redes. Acho que eles compram direto no fabricante, ou não? As grandes redes do Brasil, que são a nível nacional, sim, elas compram direto, né? São key account, então acabam comprando direto da indústria. Porém, as regionais e algumas outras redes grandes também, só que não são a nível nacional, acabam ficando para os distribuidores. E aí que a gente acaba entrando e fazendo a atuação, representando o fabricante.
Entendi. Cara, uma operação dessa, né, ela é super numerosa, né? Você está falando de 600 itens, você está falando de 2.000 clientes, você está falando... Cara, é um negócio que... Você acha que essa tua experiência de organização, de disciplina japonesa fez a diferença aí para montar a empresa? Porque você tem que ter uma baita organização, né? Para cuidar de tudo isso e para crescer. Com certeza. Eu trabalhei muito no Japão, a maioria dos serviços em que eu trabalhei lá, mesmo sendo de segmentos diversificados da indústria, né? Eu pude entender como que funciona a organização deles, né? Olhando e ao mesmo tempo lá presenciando, né? Diariamente, né? Trabalhando junto com eles. Então isso me ajudou bastante, né? Na organização de estoque, na organização da área administrativa, dos departamentos em si. Então hoje eu fico muito em cima disso, né? Porque eu gosto de ter tudo ali próximo, organizado, né? Os departamentos, a gente precisa enxergar o que a gente tem no nosso estoque, o que a gente não tem, o que precisa ser refeito, o que precisa ser remodulado dentro do estoque. Enfim, então eu estou sempre ali próximo, né? E para isso tem que ter uma organização. Se a gente não tem uma organização, não tem uma experiência já nesse segmento, né? Nesse setor, a gente não consegue ter uma visão maior do negócio. Do negócio. Porque é muito fácil se perder num negócio como esse. A gente convive com empresas pequenas, médias o tempo todo. A Money, para você ter uma ideia, a gente já tem mais de 700 clientes atendidos. Devemos chegar no final do ano com praticamente 1.000 clientes atendidos pela Money. São empresas de todos os setores, mas a gente percebe que muitas vezes, né, e aí tem um problema que a gente quer atacar também na Money, que é o de educação financeira, mas porque, pensa o seguinte, o cara que, vamos dizer, uma pequena indústria, o cara que é especialista em produzir determinada peça ou fazer determinada benfeitoria ali numa usinagem, coisa do tipo, não necessariamente ele tem que ser um super especialista em finanças, né? Quer dizer, é um desafio, porque aqui a gente, principalmente a minha geração, a gente vem de uma época que havia hiperinflação, então as coisas eram vistas de uma outra maneira. Então na escola, mesmo que eu tivesse aprendido na minha formação enquanto criança, a educação financeira seria um negócio muito diferente do que a gente vive hoje, né? Exato. Então a gente percebe, Flávio, que as empresas quando começam a crescer, o empresário tende, né, a se perder um pouco no que ele tem de estoque, contas a receber, o endividamento, quer dizer, ativos e passivos, né? Porque muitas vezes ele vê um fluxo de dinheiro grande entrando na empresa, mas não necessariamente isso é resultado. Exato. Né? Então, quer dizer, essa organização, principalmente estoque, contas a receber, contas a pagar, para você ver exatamente tem que precificar direito, né, o negócio. Porque empreender é maravilhoso, é sensacional, eu amo ser empreendedor, mas tem que ter lucro, tem que ter resultado. Porque senão, até porque você não vai conseguir levar a tua empresa muito longe se você não tiver resultado. Então a gente na Money a gente está focando muito nisso, em ajudar o empreendedor e ajudar com tecnologia, que ele tem ali um fluxo de caixa, minimamente que mostre para ele se ele tem ali na frente algum momento em que ele vai precisar de caixa e por que ele vai precisar de caixa. Por exemplo, vamos dizer que você tem uma sazonalidade no final do ano, não sei nem se tem, mas de repente agora, nesse período você tem que estocar mais. Então necessariamente você vai precisar de mais capital de giro, porque você tem que dar prazo para o seu cliente, enfim. Exatamente. E ter isso, enxergar isso antes de acontecer é muito importante. Porque correr atrás do crédito depois que você está precisando demais do crédito, você pode se surpreender e não ter. Então, eu sei que você faz direitinho, você já é nosso cliente, a gente já olha isso, mas é um bom exemplo e é legal falar isso aqui para os empreendedores, né? E, cara, o que você diria assim Bom, primeiro que você é uma baita inspiração, né? Quer dizer, imagino que você não tinha lá uns 10 milhões de dólares para começar a empresa. Não. Não tinha tudo não isso? Tinha. Só isso? Não tinha tudo isso, não. Mas os 9 tinha. Um pouquinho uns menos. 9. Uns 9 você tinha. Uns 25 mil. Esse foi o capital inicial? Esse foi o capital inicial. 25 mil reais. Caraca. 25 mil reais. Que
Incrível, hein, cara? Só que esse capital inicial era contando com o meu mês também, com os gastos do mês. Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Uhum. Então foi esse pontapé inicial. Isso é uma coisa que a gente fala, quer dizer, você vai empreender, primeira coisa, pelo menos no meu modo de ver, verifica quanto de dinheiro Sim. você precisa por mês, minimamente para sobreviver. Uma Exato. reserva de emergência. Né? E aí você vê, né, Arthur, quanto você tem de reserva, quantos meses você vai... Porque você não vai tirar dinheiro da empresa no primeiro mês, Não tem nem no como. segundo, nem no terceiro, vai levar um Exato. tempo, Exato. né? E geralmente as histórias, ou grande parte das histórias dos empreendedores no Brasil, são caras que não têm necessariamente um capital gordo aí para largar a operação, para começar a operação. E qual que é a mágica? Como é que você conseguiu multiplicar 25 mil reais aí em... Eu tive na tua empresa, eu vi lá um estoque grande, super organizado, vários clientes, quantos a receber, quantos a pagar. Como é que você multiplicou? Como é que faz para multiplicar esse dinheiro em 8 anos? Você falou 8 anos a empresa 8 existe. anos, exatamente. Marcos, foi muito trabalho, né? Então, assim, dia e noite trabalhando, pensando. Lógico, a gente para dormir, Sim. para descansar. Mas a gente acorda cedo e dorme tarde. O começo acho que para todos os empreendedores, o começo é muito difícil, né? O começo ele é mais dolorido. Depois eu acho que continua difícil, mas você já tem mais experiência, então você acaba sabendo lidar melhor com as situações que vão acontecendo com o passar do tempo. Mas o começo é bem complicado, né? É trabalho, Sim. trabalho e trabalho. Não tem muito segredo, né? Sim. Você sonhou, realizou, é correr atrás. Entrando nesse ponto também, você acha que existe o fator sorte nesse meio? Eu não acredito que haja fator sorte. Eu acredito mesmo em trabalho. Uhum. Eu também penso um pouco dessa forma. Acho que sorte é meio... É relativo, entre aspas, Relativo, né? É relativo. Mas se você não levantar cedo Uhum. e sair para trabalhar... Sim. Como é que você fala, Marcão? O talento... Não, o Ah, esforço sempre ganha do talento. Né? Sempre, sempre. Cara, o esforço vai ganhar o talento sempre. Sim, também concordo Se o com talento não se esforçar, vence quem quer mais, né, cara? Quem tá mais disposto, né? E a vida do empreendedor é isso. Tem dia que você acorda e fala, cara, esse negócio não vai dar certo. O que eu vou fazer agora? E aí você tem que pensar, porra, pode ser que você esteja no caminho errado. E aí mudar o caminho. Exato. Sim. Imagina até falando sobre isso, como é que foi a pandemia para vocês? Pandemia foi uma loucura, né? No primeiro momento a gente fica desesperado, né? Fala, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mas a gente eu mesmo pessoalmente acompanhei o noticiário o tempo todo ali, quase online, Uhum. né? Bem, desde a hora que eu acordava, a hora que eu dormia, acompanhava para ver o que ia acontecer, o que não ia acontecer, o que estava acontecendo, qual seria o futuro, enfim. Mas aí o nosso segmento, né, em particular, e por ser essencial, né, por ser distribuição de alimentos, nós continuamos atuando. Porém, Sim. nós diminuímos bastante o nosso quadro de colaboradores. Né? Alguns colaboradores nós dispensamos na época e enxugamos para poder passar por esse momento. E depois, quando as coisas foram voltando, a gente foi contratando as pessoas novamente, né? Abrindo novas vagas de trabalho e realinhando ali a nossa equipe, os nossos recursos de trabalho. O delivery deve ter ajudado bastante também, né? O delivery explodiu. Na época, nós tínhamos... Era um fabricante que nós distribuímos produtos deles, na época. Nós tivemos que abrir mais 3. É mesmo? Então, nós representávamos 4 fábricas de embalagens. Caraca. Caramba. Então, começou... Ah, tá. Pra você embalar. Exato. E entregar, né? Porque era só isso, né? Um restaurante fechado. A nível Brasil, praticamente. Eu acho que durante a pandemia surgiu também um modelo de restaurante só de delivery, né? Hoje, não sei se é pós-pandemia ou se é antes da pandemia, mas tem restaurante que é só uma janelinha, assim, que o cara entrega pro motoboy e o cara leva, né? Exato. Acho que é um modelo que surgiu depois da pandemia, né? Surgiu depois da pandemia e veio para ficar. Sim. Porque o pessoal... eu converso com bastante proprietário de restaurante e eles falam, Flávio, eu prefiro trabalhar dessa maneira, né? O meu custo é menor e eu consigo, através dos meios das mídias, né? Sim. Da internet, dos recursos que a gente tem disponível hoje,
vender. Então eu consigo aumentar Sim. meu mix, eu consigo aumentar minha quantidade de clientes através dos meios digitais. Né? Legal esse ponto que você tocou, Flávio. Eu te dou um exemplo. A Money Money, ela nasceu na pandemia e ela só existe porque a tecnologia evoluiu demais. Então a gente consegue ser um banco digital, verdadeiramente digital, onde a experiência do nosso cliente ela pode ser uma experiência de autosserviço dentro do nosso aplicativo. Tá? Agora, o teu negócio de distribuição de alimentos, me perdoe se eu estiver errado, aí você me corrige. Eu não consigo ver ainda uma grande digitalização nesse teu negócio, que no meu modo de ver, a gente acha que, lá na Money Money, a gente acha que todos os negócios vão precisar ter tecnologia para poder prosperar. O que você enxerga nesse teu negócio de distribuição? Já tem alguma coisa em mente? Já está acontecendo alguma coisa para tornar o negócio um pouco mais... melhorar a experiência do cliente, tornar mais digital e obviamente, com isso, baixar custo operacional? Tem alguma coisa já acontecendo? Olha, no nosso de distribuição eu acho um pouco mais complicado, né? Hoje eu vejo assim que o e-commerce, nós temos alguns clientes que nós atuamos que eles trabalham só com e-commerce. Uhum. Né? Então eles compram o nosso produto que nós Sim. distribuímos e eles criam uma loja virtual. Então essa loja, esse e-commerce deles, né? Eles não querem abrir a loja física, então eles trabalham com e-commerce. No nosso segmento de distribuição, um e-commerce trabalhando com produtos que a gente fala que são institucionais, né? São produtos mais pesados, né? São fardos, bombonas. Então eu acho um pouco mais complicado. Eu não vejo muito assim Imagina, mandar uma bombona de shoyu pelo correio. Dá pra mandar? Dá pra mandar, só que no Brasil ainda eu acho que não chegou nesse nível ainda. A logística, né, Exatamente. boa, né? Então a logística é cara, né? No Brasil é cara, então por isso que existem os distribuidores. Porque se você coloca numa transportadora, fica muito mais caro para o cliente ele Sim. comprar um fardo de arroz, por exemplo, de um e-commerce hoje do que ele comprar de uma distribuidora. E como é que você faz? Por isso que você abre suas filiais em micro-regiões para você poder ter lá um centro de distribuição? É essa a estratégia? Exatamente, essa é a estratégia. E nossa logística também ela é própria, né? Porque nós temos clientes que eles abrem de segunda a domingo, de quarta a domingo. Então, não são todos que entregam nesse período. Tem transportadora que só entrega naquela cidade de segunda a terça, ou não entrega à noite, enfim. Então, nós temos um trabalho que a gente faz que é o nosso diferencial, né? Que é tratar a logística com o cliente ali meio que online. Então, nossos carros são rastreados, a gente consegue entrar em contato com o cliente antes da mercadoria chegar, aí ele sai de onde ele estiver e vai até o restaurante para receber a mercadoria. Ou até o estabelecimento. Então, uma entrega meio personalizada, vamos dizer assim. Exatamente. Isso tudo você foi aprendendo, você foi sentindo a necessidade do teu cliente e foi adaptando a operação, é isso? Exatamente. Quanto mais próximo de São Paulo, né, a gente consegue ter uma versatilidade maior, ali tem um mix maior de atendimento para esse cliente com relação a logística. Agora, quanto mais longe de São Paulo, a gente fala São Paulo capital mesmo, né, já não tem tantas possibilidades para o cliente. Sim. Então, a gente acaba entregando um serviço diferente, né, fazendo uma entrega já mais personalizada. Sim. Cara, voltando aqui para as características do empreendedor, né? Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para os convidados. Você acha que todo mundo pode ser um empreendedor ou tem perfis de pessoas que não serão empreendedores? Não que ser empreendedor é melhor do que ser executivo, quer dizer, que bom que tem pessoas que têm sonhos diferentes, né? Senão, com certeza. Essa é a lei da vida. Agora, você acha que todas as pessoas podem encontrar dentro de si essa chama, essa vontade de empreender e não desistir no primeiro tropeço, na primeira dúvida? O que você acha quando você olha pro teu... Você convive com muitos empreendedores, né? Os caras dos restaurantes, por exemplo. Esses caras são super empreendedores também. São. Né? E tem muito, né? Mas o que você acha? Todo mundo pode encontrar dentro de si essa vontade de empreender e ter sucesso com isso? Sim, eu acredito que todo ser humano é capaz.
Porém, a gente sabe que o dia a dia, né, é difícil, o dia a dia do empreendedor não é fácil, né? E tem que, assim, o que eu percebo, né, é que as pessoas até querem empreender, só que elas têm medo de empreender, Sim. elas não, falta aquela coragem, né? E essa coragem que acaba limitando as pessoas a não empreender, a não tentar realizar os sonhos delas. Uhum. Entendi. Você já pensou em desistir? Já Já? pensei em desistir. E aí, como é que parou de pensar em desistir? Como é que virou o jogo? Fui pra casa, dormi, dia seguinte eu voltei com tudo. É que às vezes Botar uma noite no meio desses Uhum. 2 dias, é isso? Exatamente, exatamente. Dorme uma vez e no dia seguinte É, o estamos lá o sonho é novamente. maior, Sim. né? Sonho é maior, sonho é maior. Eu acho que o sonho é o objetivo, né? Exato. Às vezes eu acho que é só um cansaço físico, Sim. mental. Eu falo, poxa, o HD tá pifando aqui, acho que é melhor descansar. Tá desligado no HD, espera Exatamente. esfriar. Esperar esfriar e voltar. E hoje você tem sócios, não? Hoje não. Hoje não mais. Hoje nós temos eu tenho uma parceria com o meu sócio, né? Tá. Temos uma sinergia muito boa, relacionamento comercial e uma amizade muito grande, então a gente acaba... Você se ajuda, vamos dizer Nós assim. nos ajudamos, exatamente. Tá. Nós compartilhamos aí de Uhum. muitas informações do mercado e tudo mais. Mas a tua esposa está com você no empreendimento. Está, minha esposa começou comigo. É. Ela foi... Eu não vou falar que ela foi minha primeira colaboradora, né? Porque não foi. Ela sempre foi minha sócia, Uhum. né? Não de contrato, mas Lógico. sempre esteve comigo em todos os momentos. Sonho junto, né? Exatamente. Isso é importante, né, É. cara? Na verdade, ela largou o sonho dela para sonhar o meu. E aí virou dela também. Exatamente. É isso aí. Todo empreendedor, assim, quem é casado, né? Não dá para você ser empreendedor se você não conseguir... quer dizer, dá, mas talvez seja um caminho mais duro. Se você não conseguir vender esse sonho para tua família, para as pessoas que estão do teu lado, porque vai ter dor, vai ter dificuldade, vai ter dúvida. E, pô, a gente é de carne e osso, né, bicho? Sim, Sim, Somos seres humanos, né? Então, tem horas que você precisa falar, pô, será que eu estou indo no lugar certo? Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso que eu tenho que fazer realmente, né? Então, ter a tua parceira da vida do teu lado é genial e que bom. E, cara, e a gente vê que grande parte dos empreendedores no Brasil, o empreendimento nasce dentro de casa, né? Na família, né? Vamos montar uma loja, vamos montar um restaurante, vamos montar uma quadra de beach tênis, que agora, pelo menos aqui em São Paulo, É febre. é febre aqui em São Paulo. São Paulo e interior. Interior Isso também, aqui né? Também. foda. Mas, cara, e precisa de dedicação, porque invariavelmente, ou na grande maioria das vezes, empreender significa uma redução do padrão de vida. Porque quando você é executivo, como você foi, como eu fui, é diferente. É diferente. Você tem previsibilidade, você tem tua carreira, você tem benefício. Uhum. O dia que você sai... Eu trabalhei 25 anos em banco. A primeira coisa que me chocou quando eu falei, vou empreender, é que eu tive que procurar um convênio médico por conta própria. Eu nem sabia quanto custava isso. Eu falei, porra, e agora? Verdade. Tem que pagar esse negócio? Então aí começa por aí, né? Uhum. Mas ter a parceria dentro de casa é fundamental, né, cara? Com certeza. É fundamental. Cara, mas você virou empresário, bicho. Você é um empreendedor maduro, sabe o que tá fazendo, sabe o que tá falando. Onde é que vai parar aí o Shein? Nós vamos pra onde? Vai ficar de que tamanho esse negócio? Tamanho que Deus permitir. Continua com vontade de crescer. Não tem... O sonho é sonho grande. O sonho é grande, o sonho é grande. A gente almeja filiais, né, em outros estados, dar atendimento, e continuar correndo atrás desses clientes que a gente sabe que demandam que tem uma necessidade de logística e sofrem com isso, né? Nosso país é transcontinental, é muito grande, então a gente vê uma grande oportunidade de negócios para o futuro. E aí vocês ganham o jogo na experiência do cliente, né? Exatamente. Porque você não produz o shoyu, Não produzimos. mas você faz o shoyu chegar na mão do cara do jeito que ele quer. Exatamente. É isso que eu ia perguntar isso pra você. Qual que você acha que é o seu diferencial, assim, pro cliente?
cliente fala, puta, eu vou comprar lá do Flávio porque ele faz tal coisa, assim? Nós procuramos estar sempre próximos aos fabricantes. Então, nós semanalmente a gente conversa com a equipe, trata de novidades, de novos pratos. Então, alguns treinamentos, até a indústria manda os chefes de cozinha para passar alguns lançamentos, alguns pratos novos, né? E isso a gente repassa para o nosso cliente, né? Porque uma coisa é você ter um restaurante oriental na Liberdade, em São Paulo. Ali o Sushi Man, ele faz de tudo, ele é o cara. Mas imagina, uma cidadezinha lá do sul de Minas, Sim. Né, a 500 quilômetros de Belo Horizonte. Então, ele não tem esse recurso, ele não tem essa informação. Então, a gente, além de levar o produto, a gente leva também novidades, né? A gente entrega novidades para o cliente e na maioria das vezes, ele acaba comprando isso, ele acaba agregando essa ideia, né, que a gente entrega para ele e acaba agregando isso no cardápio dele. Isso se compara muito com o que a gente fala aqui de educação financeira, cara. Você tá ajudando o cara a melhorar o negócio dele. Sim. Exatamente. Você fala, pô, tem agora aqui um hot roll diferente. E o chefe tem estrela Michelin também para Japanese food? Tem. Então, o cara com estrela Michelin fez aqui, criou. Aí você vai lá e fala pro cara, ó, que os insumos são esses, a forma de preparo é essa, você vai botar um baita prato no teu cardápio aí, né? Quer dizer, você dá uma assessoria pro cara, né? Talvez seja por aí, viu, Flávio? O brilho, algo a mais do teu negócio. Porque acho que você foi gênio, você falou, porra, eu preciso dar uma experiência legal pro cara. E a experiência legal pro cara, nesse caso, é logística. Exato. Né? Acho que é logística, né? Sim. O cara conseguir receber quando ele precisa, né? Exatamente. E claro, ter bons produtos, representar boas empresas e tudo mais, né? E qual que é, na tua opinião, a principal característica que não pode faltar no empreendedor? Determinação, coragem. Eu acho que são dois fatores aí bem determinantes pro sucesso do empreendedorismo, do empreendedor. Né? Porque ele tem que ter a coragem, né, de levantar todo dia, enfrentar os desafios, os leões do dia a dia, né, que sempre tem novos desafios. O empreender no Brasil o ser empresário no Brasil, a gente tem que ser dinâmico, né? É muito dinamismo, tem que ser bem objetivo, enfim. Então, eu acho que tem que ser uma pessoa bem determinada e ter coragem. Ter coragem para poder superar esses desafios que são diários. Né? Sim. E você acha que o empreendedor, necessariamente, ele tem que ser um bom vendedor ou não? Não necessariamente, mas ele tem que ter bons vendedores. Mas eu digo assim, até para vender o sonho dele, por exemplo. Na hora que você chega lá numa rede de restaurantes, o cara não te conhece, nunca ouviu falar na sua empresa. Você vai lá vender pro cara, ó, eu sou um distribuidor, você vai vender teu sonho pro cara, de certa forma. Sim. Os primeiros clientes são os mais difíceis, Sim. né? E você acha que você fez isso? Você foi nas primeiras... No início você que era o vendedor da empresa? Não só vendedor, né? Eu fui entregador, vendedor, comprador. Eu fiz um pouquinho de tudo ao mesmo tempo, né? Então, sim, com certeza. Eu teve vários clientes que na verdade, assim, foram futuros clientes, né? Sim. Eles eram apenas pessoas com vontade de empreender e queriam aprender a culinária oriental. Então, eles chegavam através de outros clientes, né, conseguiam o meu contato e vinham falar comigo. Eu falava, nossa, que legal, poxa, você quer aprender a culinária oriental, você quer se tornar um sushi man? Eu sei de uma pessoa que pode te ajudar. Né? Então, eu acabava indicando um cliente, até um outro cliente, né? E esse cliente dava aula para ele, ensinava ele abriu o restaurante dele. E aí viraram parceiros, amigos e tudo mais. Então, sim, a gente, no dia a dia, a gente acaba, de uma maneira ou outra, fazendo as pessoas, ajudando outros empreendedores, né? Outras pessoas que querem empreender a abrir o seu próprio negócio. Né? E aí volta na questão da experiência que a gente falou, né? É verdade. Porque eu acho que hoje, se você não tiver algo
extraordinariamente novo, né? Você vai ter que se diferenciar alguma coisa. Eu acho que hoje o que se diferencia é a experiência que você passa pro cliente, né? Exatamente. Porque acho difícil alguma outra distribuidora ter a mesma ideia que você teve ou fazer a mesma coisa que você faz. Então acho que diferencia você do resto dos seus concorrentes, vamos dizer assim, né? Acredito que sim, porque eu comecei lá comecei de baixo mesmo, né? Uhum. Quando eu voltei do Japão, comecei com vendas externas. Eu fui atender o cliente porta a porta, né? Vendas mesmo, né? Olha, Uhum. sou da empresa e tal, vim aqui apresentar meus produtos e tudo mais, enfim. Então a gente, desde a ponta, a gente acaba tendo o conhecimento, né? Do dia a dia, das rotinas. Isso acaba só agregando, Sim. né, ao nosso know-how e a gente... Mas é legal que você tem vira uma cadeia de empreendedores, né? Você, porque abre muito restaurante japonês, né? Abre bastante. E fecha muito também? Fecham bastante, abrem novas empresas, principalmente após a pandemia, né? A gente viu que teve muita gente que acabou fechando porque Uhum. não quis se adaptar, não é nem porque Sim. eu não tinha mercado, que mercado tem, né? Mas a pessoa acabou não querendo... Nós tínhamos clientes, eu mesmo, próximo à minha casa, tem um restaurante e ele não trabalhava delivery. Não, é só retira no balcão, né? Só que teve um momento na pandemia que nem o balcão você Sim, não pode precisava ir, ir, né? Você podia ir até o balcão. Era só delivery mesmo, né? Mas aí esse cliente, graças a Deus, ele entendeu que há necessidade e ele manteve até hoje. Sim. Acabou, todo mundo pode ir ao restaurante, sem máscara e tudo mais, só que ele manteve o delivery. Não, o delivery É. A gente descobriu uma forma nova de consumir, né? Exatamente. Mas quem não se adaptou realmente acabou saindo do mercado e aí novos entraram, né? Então, assim, o Brasil, volta a dizer, o Brasil é muito grande, então tem muito mercado, Sim. né? Tem cidades que nós atuamos, nós passamos em frente, mas não tem nenhum restaurante específico de culinária oriental. Então tem muito espaço para crescer ainda. Tem né? muito espaço para crescer ainda. E, de novo, né? Muita gente tem o sonho de ter um restaurante japonês, né? Porque é um negócio incrível. Você é sushi man, não? Você sabe fazer? Não Sabe? Não não acredito, sei fazer. Não tive essa oportunidade ainda em parar para fazer um curso de sushi. Flávio, desculpa, mas a tua esposa estaria atrás da câmera e ela tá falando que você sabe, cara. Você tá escondendo o jogo. Na verdade eu sei, mas é prato. Eu gosto da culinária quente, né? Uhum. Que é aquilo que a gente não tem muita. No Sim. Brasil ainda não. Esse mercado aí não é tão grande, não é tão forte. Mas a parte quente eu faço. O Assim, que você faz a parte que a gente quer? Yakisoba, gyudon, tempurá, essa parte dos pratos quentes eu faço. Qual que é o que você fala assim, esse aqui eu sou o mestre? Gyudon. Gyudon, o que é Eu gyudon? sei o que é gyudon, cara. Gyudon é uma carne, um molho com a base de gengibre, shoyu, Uhum. vai sake mirin, né, no preparo. Uma carne bem fininha, que ela é cozida nesse molho com cebolas, com pedaços de Deu cebola. até fome agora. Aí né? você... Bem lembrando você. E aí acompanha o gohan, que a gente fala que é um Uhum. arroz cozido, né? Né? Sim. E vai e joga em cima. Cara, Adoro esse eu gohan. nunca vi. Esse aqui, Nunca vi, vou, sendo depois sincero. vou anotar já. Preciso procurar. Os restaurantes vendem os... É comum achar isso em restaurante japonês, não? Aqui em São Paulo, capital, sim. Aqui Sério? tem tudo, né, cara? Aqui tem tudo. Aqui tem tudo. Mas impressionante, cara, como você incorporou esse negócio. Dá pra ver, falando com você, que você gosta, que você... É algo que você achou ali o lugar que você precisava estar no empreendedorismo, né? Que é outra coisa, né, Flávio? Empreender, cara, eu falo pra todo mundo, se você tem... A gente tem duas coisas que são importantes. Como no meu caso, se você vai empreender depois dos 40 anos, faz alguma coisa que você notadamente sabe fazer, que você já fez na sua vida, que você fez direito, que você teve um relativo sucesso. E, cara, faz o que você gosta. Porque é tão complexo, é tão difícil empreender, que se você empreender com algo que você não gosta, é melhor continuar trabalhando numa corporação, porque tem que gostar. Você acha que sim ou é o romantismo meu isso daí? Não, eu concordo plenamente.
chega uma época da nossa vida, né? E a gente acaba tendo... o nosso gás é outro, né? A nossa energia é outra. Então, a gente precisa realmente concentrar os esforços, né? Então, eu acho que se a gente empreende em algo que a gente gosta, em que a gente acorde e fala, poxa, eu acordei animado, eu gosto disso, eu vou para cima. Eu acho que é o que nos... Eu acho que é a nossa gasolina, né? Eu acho que é uma união, né? Daquilo que você gosta, aquilo que você precisa e aquilo que você... que te sustenta, né? Então, eu acho que você junta... unir o útil ao agradável, né? E quantos empregos a Yushin gera hoje? Nós temos hoje 28 colaboradores. 28 colaboradores. Estamos em 28 colaboradores. Que bacana, hein, cara? Que bacana. O projeto, pô, começa lá atrás com o miojo na mochila, né? Sim. E é assim que você começou, né, cara? Sim. E hoje você já emprega 28 pessoas. Quantas filiais? São 3 filiais. Tá. 3 filiais. Atibaia, Lins e Extrema. Tá. Pô, brigar lá com a culinária mineira é boa também. O pessoal come comida japonesa lá? Come, a briga é boa. A briga é boa. É. A briga é boa. A briga é boa. A culinária mineira também é incrível, né? É incrível. Pô, né? Mas são 28 pessoas e, pô, vai crescer, né? À medida que você vai abrindo filiais, Sim. você vai empregar mais gente necessariamente, né? Com certeza. Não tem nem como expandir, não tem como a gente crescer se a gente não tiver uma equipe, não melhorar cada dia mais o time, né? Tudo são pessoas, né, cara? Eu acho que qualquer empresa, você pode ter a maior tecnologia do planeta. Você tem que ter gente para operar essa tecnologia, para melhorar essa tecnologia. Exato. Então, nosso jogo é gente, sempre vai ser. E gente cada vez mais engajada, né? A gente aprendeu lá na Money Money que não é atrair e reter talentos, é atrair e engajar talentos. Se você engaja esse teu colega, o cara vai junto com você e sempre que você achar alguém muito bom na jornada, convida ele para vir junto no banco da frente, porque você vai precisar de gente boa sempre, né? Isso vai precisar sempre. Cara, pô, tá incrível. De novo, quando a gente se conheceu, eu falei, pô, preciso entrevistar o Flávio, porque é uma história muito simples, essa sua, que se repete tantas vezes no Brasil, mas que tem que ser contada. Porque as pessoas, pô, tem tantos caras aqui, provavelmente nos assistindo, tantas pessoas, tantas mulheres que têm, pô, o desejo de montar um salão de cabeleireiro, montar sei lá, uma loja de doces, em lugares que não são as capitais, e vendo o que você fez, né? Com 25 mil reais, começar e crescer e se desenvolver e muita persistência, eu acho que inspira a mim, tenho certeza que o Arthur aí também, quer dizer, pô, a gente vê que realmente é possível você construir valor com um grande insumo que é determinação, força, sonho, né? Porque o Brasil, cara, o Brasil é um lugar de muita oportunidade. Isso sem dúvida. Imagina, você está dizendo pra gente agora, você passa numa cidadezinha lá, XYZ, e fala, pô, aqui não tem um restaurante japonês. E se tiver, certamente vai ter cliente. Vai ter cliente, com certeza. Outro dia até falei uma coisa aqui, vou ser repetitivo para quem já viu os outros episódios, mas há muitos anos, sei lá, 20, vou ficar falando muitas décadas aqui, vou descobrir minha idade, né, Arthur? Mas muito tempo atrás, eu fui para Europa sozinho lá, fazer aquele mochilão lá de adolescente virando adulto. E aí eu conheci uma turma na Espanha, você vai comer a melhor paella do mundo. Eu falei, vamos embora, comer a melhor paella do mundo, né? Aí eu fui num restaurante que é em Barcelona, nas Ramblas lá, chama Los Caracoles. Vou cobrar, né? Estamos fazendo propaganda desses caras aqui, né, meu? Sim. E mandar a notinha. Manda a notinha, em euro, né, cara? Mas legal. Opa. E aí eu entrei, eu cheguei, pô, aquele restaurante bacana, assim, muito típico europeu, que você entra pela cozinha, tá lá o chefe fazendo as... E aí eu vi uma placa escrito assim, Los Caracoles, a melhor paella do mundo desde 1890 e tanto. Eu olhei aquilo assim e falei, porra, faz 100 anos que esses caras não inventam
a melhor paella do mundo de novo. Porque lá no Brasil, a melhor feijoada é inventada Sim. todo mês. O melhor sushi, o melhor restaurante italiano. Brincadeiras à parte, digo o seguinte. Existem economias muito mais antigas que a nossa que já estão muito estabilizadas, muito maduras. Aqui não, cara. Falta tudo. É tanta gente, é tanto lugar, que a gente tem oportunidades para fazer negócio aqui, né? Você é um puta do exemplo. Porra, se você me falasse há 8 anos, falasse assim, Marcão, vamos montar uma distribuidora de produtos orientais, eu ia falar, Flavião do céu, você tá maluco? Imagina que eu ia entrar nessa com você, olha aí o que você tá fazendo, cara. Sim. Então tem muita oportunidade aqui no Brasil. Então, agora, é difícil, pô, tem questões aí tributárias que a gente sabe que é duro, né? Sim, com certeza. Tem todas as dificuldades, mas tem oportunidade. Né? Você concorda, não, cara? Concordo plenamente. O dia a dia, as dificuldades, elas são maiores do que até, eu digo, as oportunidades as oportunidades mais claras, né? Oportunidades a gente tem, a gente sabe disso, o país é imenso, como o Marcos comentou aqui agora, eu concordo plenamente. Às vezes eu vou para Cuiabá, a família da minha esposa é de lá, então a gente vai para o Mato Grosso e você sai de Cuiabá, são cidades pequenas, Sim. cidades menores, né? E aí a distância de uma cidade a outra é muito grande. Só que você chega na cidade, você olha o tanto de oportunidade que tem de negócios que você vê numa cidade grande e não tem naquela cidade pequena ainda. Então, assim, oportunidade a gente tem. Obstáculos também temos bastante. Né? Tem bastante obstáculos no Brasil, mas a gente tem que ir para cima, tem que correr atrás dessas oportunidades. Né? Ô, Arthur, eu vou sacanear com o Flávio aqui. Eu não sei nem se a Marcelinha vai querer cortar essa parte. Ele fala que ele é muito corajoso, né? E ele é mesmo, cara. A tua esposa tem quantos irmãos? Ela são 2 irmãos. Ela tem um irmão e uma irmã. Tá. E tem algum... Não tem uma parte da família que todo mundo é militar? Não tem? Sim, do pai dela. São quantos militares? São 12 militares. 12 militares. 12 militares. O cara é corajoso. Exército e polícia. Você vê que ele é um empreendedor corajoso mesmo, né? Esse é. Hã? Esse é. Esse não tem medo de nada. Tem que saber vender a ideia, né? Olha... Inclusive o pai dela já foi até diretor de presídio. Putz. Aí, meu amigo. Você... Vou pedir um autógrafo teu aqui agora. Que vai ter coragem assim, Arthur. Lá louco. Espero que a Marcelinha não mande cortar esse trecho. Eu achei bom aqui contar essa história. Mas, Flavião, cara, sem palavras aí para te agradecer, para você dividir com a gente aqui essa história super inspiradora. O The Founders é isso, tá? Founder é um termo que se usa muito para as startups, né? Mas a gente usa esse termo founder para dizer todo mundo que monta qualquer empresa, qualquer empreendimento é o founder. É o cara que acordou, teve uma ideia, acreditou no sonho e está correndo atrás dele. Então, o The Founders é isso, é a gente falar para as pessoas que é mó hype montar startup, montar fintech, montar um negócio. É algo incrível que você vai fazer provavelmente muito bem para você, porque a jornada é uma jornada de aprendizado e você também vai fazer o bem para outras pessoas. Você vai ajudar pessoas a crescerem, se desenvolverem. E de novo, que eu falei no início aqui, a gente tem muita certeza aqui na Money Money, aqui no The Founders, que a economia no Brasil ela é feita, ela é forjada, no bom sentido da palavra, pelas mãos dos empreendedores. Então, grandes companhias hoje, a gente sabe que começaram pequenas. E companhias pequenas que a gente conhece serão as grandes companhias que vão gerar emprego, gerar renda, pagar seus impostos, né? Que também é importante. Então, a gente aqui no The Founders é trazer fundadores, caras como você, que tiveram um sonho, correram... Então, tá só no começo, né? Só no começo. Só no começo. Tem que ter energia para continuar nessa jornada. Então, cara... muito obrigado por você ter vindo, veio lá de Atibaia falar aqui com a gente fica, para quem não sabe, aqui na capital de São Paulo, e também mais ainda que é um cliente da Money Money, já virou um parceiro. Sim. E vamos lá, vamos crescer juntos, né? Com certeza, Marcos, eu que agradeço a oportunidade,
eu não conhecia a Money Money, né? Eu conhecia através dos meios digitais e de lá para cá eu me surpreendi como cliente, né? Como cliente da Money Money, o atendimento que eu tive totalmente diferente dos atendimentos que eu já tive até hoje, né? Então, para mim foi uma experiência nova que eu não tinha antes, eu não tive em nenhum outro lugar. A gente, lá na Money Money, a gente sempre preza por isso, né? A gente sempre preza dar uma boa experiência para o cliente. A gente sabe que fora da Money Money é totalmente o contrário. A gente volta naquela questão da experiência que a gente falou de novo. A gente oferece, além do produto bom, a gente oferece uma facilidade para o cliente, uma experiência diferente, que acho que é o que faz todos os clientes que a gente tem hoje na carteira voltarem muitas vezes pra gente. Inclusive a gente já fez mais de uma operação, né? Exatamente. Mas desculpa. Não, pode ir. Não, mas é isso. O mercado financeiro tá velho. Sim. Eu fiquei 25 anos em banco, tô há 30 anos no mercado financeiro. Posso falar com bastante propriedade, o mercado financeiro tá velho. Por isso que os grandes bancos estão montando seus bancos digitais e tudo mais. Eu tive num evento que um grande banqueiro estava palestrando, e eu fiz uma pergunta para ele, ele me respondeu de maneira genial que ele é. Ele falou o seguinte, que os tecnológicos estão correndo para se estabelecer antes que os estabelecidos encontrem a tecnologia. Ou seja, as startups, a gente está correndo para ganhar uma fatia do mercado antes que os bancos tenham tempo de encontrar a tecnologia. Eu particularmente acho que vai ter espaço para todo mundo. E para um banco ser digital, como a Money Money nasceu, ele tem que começar de novo, porque o legado ele é muito analógico, é muito difícil. Então assim, e a gente verdadeiramente começa o negócio pensando na tua experiência. Porque a gente sabe que se você não tiver uma boa experiência, você não volta. Que bom que você gostou da experiência. E ela tem muito a melhorar ainda. Então, para nós é isso. Eu particularmente acho que tem espaço para todo mundo, mas é todo mundo começando porque os bancos precisaram recomeçar. E essa provocação que as fintechs trazem é um ganha-ganha, porque todo mundo ganha. Exatamente. Todo mundo ganha. O empresário como você, o empreendedor, ele precisa ter a oportunidade, a condição de fechar um grande negócio e ter crédito disponível para poder financiar esse negócio. Para montar uma nova filial, para, enfim, ter lá uma nova categoria de produtos, ter que estocar e tudo mais. Então, é assim que a gente cresce de novo. A economia é feita pela mão dos empreendedores e os agentes financeiros estão aqui para ajudar, claro, com todo o critério do mundo, mas tem que ser feito dessa maneira. Então, muito legal ouvir isso de você aqui no finalzinho. De novo, do meu lado, só te agradeço. Parabéns, continue crescendo. Quero que na próxima que a gente converse, você esteja com 100 colaboradores, 10 filiais, tá certo? Então, meu irmão, obrigado mesmo. Eu agradeço, Marcos. Arthurzão, valeu aí pelo co-host hoje. Aí, pessoal, mais uma conversa super legal com o Flávio, daí o Shen, o cara que foi pro Japão com 2 miojos na mochila. 2 miojos e um jogo de talher. Um jogo de talher. Voltou cheio de experiência, sonho, vontade, veio pro Brasil, usou aquilo que ele aprendeu para se empregar em grandes companhias japonesas e hoje tem a própria companhia, uma empresa que é uma distribuidora de produtos. Esse cara é um founder, é um super empreendedor. Valeu, galera, até a próxima. Espero que vocês curtam mais esse podcast do The Founders, do podcast da Money Money Invest. Valeu!